Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de sexta-feira, uma semana que foi marcada pela polémica sobre o exercício da atividade médica em Moçambique. A Procuradoria-Geral da República disse que a Ordem dos Médicos não deve impedir o exercício da medicina a pessoas autorizadas pelo Ministério da Saúde. A Ordem dos Médicos rebateu o pronunciamento, afirmando que a inscrição ou reconhecimento da ordem é obrigatória para todos. Vamos recordar. Tem havido esse conflito de saber se quem vem ao abrigo de acordos de cooperação e as suas habilitações estão reconhecidas pelo Ministério da Educação e reconhecido pelo Ministério da Saúde, se tem necessidade de se inscrever na Ordem dos Médicos. Aí é que está o problema. É a interpretação que tem havido do artigo 556 do Código Penal, que prevê, para aqueles que não têm título, nem autorização, nem homologação de nenhum diploma, prevê pena de 6 meses a 2 anos. Agora, não há nenhuma penalização prevista para aqueles que são médicos e que não estão inscritos e que agem e que praticam ato médico. O pronunciamento foi contestado pela Ordem dos Médicos, que entende que todos os médicos que exercem atividade no país devem estar inscritos ou ser reconhecidos pela Ordem. A lei diz que a inscrição e reconhecimento pela Ordem dos Médicos são condições obrigatórias para o exercício da atividade médica em Moçambique. A interpretação que se deve dar para os atos jurídicos é dentro do sistema normativo. Temos uma lei geral, tudo bem, mas também temos uma lei especial. O Código Penal abrange todas as atividades. Estamos a falar dos advogados, estamos a falar dos engenheiros, estamos a falar de todas as atividades. Por isso que reiteramos que, de facto, houve algum equívoco no posicionamento da Procuradoria-Geral da República. E mesmo para dissipar dúvidas sobre este assunto, o Jornal da Noite recebe a esta altura o Dr. Afonso Antônio Antunes, que é assessor da Procuradoria-Geral da República para a área criminal. Muito boa noite, bem-vindo ao jornal. A filiação à ordem é uma obrigação ou uma opção para o exercício da medicina no setor público no país? Muito boa noite. Boa noite. Boa noite aos profissionais da STV e aos telespectadores. Em relação à sua pergunta, é uma obrigação que decorre da Lei 3/2006. Isso ninguém contesta, ninguém contestou. Aqui há um quiproquo que foi levantado, não sabemos a que propósito, porque nós centramos a intervenção e o debate que decorreu durante cerca de uma hora e meia durante o seminário, na questão da punição criminal, da criminalização do médico, do indivíduo que está diplomado por uma universidade, por uma faculdade de medicina nacional ou internacional, habilitada, reconhecida, e que por qualquer razão não se inscreveu e pratica um ato médico ou trabalha, por exemplo, numa clínica, que é diferente do indivíduo que se arroga, expressa ou tacitamente, que é médico, não o sendo, defrauda a expectativa das pessoas e pratica um ato médico. Esse aí está previsto no número 3 do artigo 556 do Código Penal. Porque não tem título, sim, não tem diploma, nem tem autorização. E como foi dito pelo Dr. Nichols, e tem razão, sim, são indivíduos que não estão credenciados de maneira nenhuma. Então esses nem se podem inscrever querendo. Os outros podem. Por algum motivo não se inscreveram. A questão que se coloca é se um diplomado que não se inscreveu deve ser punido como é um indivíduo que se arroga, expressa tacitamente que é médico e não é. E que pode provocar danos para a saúde das pessoas ou para a integridade física das pessoas. E eu vou agora ressaltar uma questão. Nesse debate, infelizmente a imprensa não esteve presente. Nós convidámos os profissionais dos órgãos de informação que estavam lá, que me entrevistaram, e eles disseram que não tinham tempo para estar presentes no debate.
podiam ao menos ter levado o documento que foi apresentado, que tem 7 páginas e que faz uma descrição de toda a matéria atinente a esta questão, e nós apresentámos a título de mera, nem a direito comparado, porque isto era a legislação que vigorava em Portugal em 1942, que era o Decreto-Lei 32.171 de 20 de julho de 1942, que tratava especificamente do exercício legal da medicina. Isto é que é um documento, é como uma lei especial. Sim, e não é a lei da criação da Ordem dos Médicos, não é uma lei especial. Na entrevista que concedeu, e o resumo acabamos de acompanhar, alega que não há tanto penalização para os médicos habilitados que não estejam inscritos na Ordem. Pode a Ordem impedir este indivíduo de exercer, à luz do artigo número 2 da lei que cria esta Ordem dos Médicos? Vamos lá ver. Nós nunca questionamos as atribuições da Ordem dos Médicos. Agora, a Ordem dos Médicos não é um órgão de fiscalização e aplicação de multas. Se há um médico que exerce a atividade, pratica o ato médico remunerado numa clínica ou num hospital e não está inscrito, a Ordem dos Médicos deve recorrer ao INAI, que é o órgão fiscalizador que foi criado para fiscalizar atividades económicas e outras, e prestação de serviços remunerados, que vai aplicar uma multa. Agora, não podemos querer forçar a inclusão destes diplomados no número 3 do artigo 556 do Código Penal. Impossível. E foi o problema. É que não entendemos nem o comunicado da Ordem dos Médicos, nem este posicionamento, porque a Ordem dos Médicos estava representada. Nós temos que esclarecer que estavam 85 pessoas na sala, entre magistrados, representantes da Ordem dos Médicos, representantes de ministérios, Ministério do Trabalho e Ação Social, Ministério da Saúde, parceiros de cooperação, que, de comum acordo, expuseram as recomendações finais. Falou em cooperação. E para os médicos que vêm no âmbito desta cooperação com outros países, sob chancela do Ministério da Saúde, devem ou não ser reconhecidos pela Ordem? Vamos lá ver. Uma coisa é a Ordem estar informada da vinda desses médicos. Agora, nada obriga que eles se inscrevam na Ordem dos Médicos, porque nós temos exemplos. As equipas que vinham a operar no ICOR, eu penso que não se inscreviam na Ordem dos Médicos, mas a Ordem dos Médicos sabia da existência e da permanência deles. Quanto ao reconhecimento, podem estes ser reconhecidos pela Ordem? Mas é um reconhecimento que não obriga a uma inscrição, porque é um acordo entre países. Não é? Por exemplo, Cuba. Sim. Que outros países nós tivemos também, acho que com a Coreia do Norte e com a China, acordos e acho que o Vietnã, acordos de cooperação no âmbito da saúde e com Portugal. Os médicos vão, o Ministério reconhece-os, e além do mais, o reconhecimento das universidades, das faculdades que os credenciaram, é feita também pelo Ministério da Educação, agora do Ministério do Ensino Superior e Tecnologia, não é? Eu acho um pouco difícil a Ordem dos Médicos querer contrariar um reconhecimento feito por uma entidade do Estado, por outro órgão do Estado. Mas isso não é o principal. O principal aqui é que havia um diploma que punia distintamente, porque punia no artigo 1 e no artigo 2 os médicos que não se inscrevessem na Ordem, com pena até 6 meses. Depois, no artigo 12, punia aqueles sem qualquer título ou sem qualquer diploma exercessem o ato médico, praticassem medicina, a pena de 6 meses a 2 anos, e remetia para o Código Penal. Era uma lei especial que remetia para o Código Penal. A Ordem dos Médicos, a Lei 3/2006, que cria o Estatuto da Ordem dos Médicos, não é uma lei especial em relação à lei penal. Não sei de onde é que saiu isso. Tá. Se quisermos uma lei especial, temos que a criar. Dr. Antunes, tratando-se de uma área sensível e que lida com vidas humanas, não era suposto haver um único critério de certificação e reconhecimento de médicos? Mas isso não diz respeito à Procuradoria-Geral.
Isso não diz respeito a nós. Como a qualidade dos médicos, mesmo durante o debate, foi questão, a qualidade dos médicos, como é que vamos garantir qualidade? Mas não cabe uma lei penal garantir qualidade de ninguém. Senão também tínhamos que incluir um mecânico, um sapateiro. Se não tem conhecimentos para ser mecânico, vamos puni-lo criminalmente? A questão é essa. A questão não é das atribuições da ordem dos médicos, de fiscalização, de controle, da inscrição. Isso está claro, está cristalino na Lei 3/2006. É a tentativa, o que nós questionamos é a tentativa de, através desta lei, ou tentar servirem-se desta lei, para criminalizar um diplomado. Tá. Dr. Antunes, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Estávamos aqui em esclarecimento em volta desta polémica sobre reconhecimento e certificação dos médicos em Moçambique. Vamos olhar para outras notícias. David Simango diz que os candidatos do MDM às eleições autárquicas de 2018 serão decididos pela Comissão Política. David Simango diz que, não diz se vai ou não se recandidatar, mas alerta que os estatutos do MDM não limitam os mandatos para edis. Poucos dias depois de Geraldo de Carvalho admitir a possibilidade de entrar na corrida para candidato do MDM na Beira, o presidente do partido reagiu afirmando que há espaço para que mais membros manifestem as suas aspirações. Ainda assim, David Simango lembrou que a decisão final cabe à Comissão Política do MDM. Encorajo vários membros do MDM a se pronunciarem dentro ou fora dos órgãos do partido, a manifestar os seus interesses para concorrer aos vários cargos públicos. O Movimento Democrático de Moçambique, através do seu Gabinete Central de Eleições, irá trabalhar nas várias candidaturas com as delegações políticas provinciais, distritais ou de cidade ou das autarquias neste caso, e posteriormente serão submetidos, de acordo com o congresso que vamos ter, vai definir as regras básicas, o perfil daquilo que são as nossas candidaturas, o que é que nós queremos, e em função disso a Comissão Política, em fórum próprio, irá avaliar todas as propostas, irá definir e publicar os nomes dos candidatos do MDM. A pergunta se vai ou não se recandidatar para um quarto mandato, como edil da Beira, David Simango diz apenas que no MDM não há limite de mandatos. Os estatutos do MDM estão abertos em termos de candidaturas, o que pressupõe que os membros do MDM possam concorrer a vários mandatos que queiram concorrer. O importante, devem cumprir com a ética e o profissionalismo que nós queremos e trazer resultados. Portanto, o MDM trabalha para resultados. Se eu vou me candidatar ou não, qualquer situação que o David Simango queira, que os munícipes da Beira queiram, que os membros do MDM queiram, têm que respeitar os princípios do MDM. Portanto, eu, neste momento, não sou candidato do MDM. O líder do MDM falava esta sexta-feira em Maputo, após desembarcar de Gana, onde participou na reunião da União Internacional Democrática, organização que junta partidos da linha centro-direita e alguns conservadores. David Simango diz ainda que o debate sobre a proposta de Carlos Mesquita só faz sentido após a apresentação de um estudo de viabilidade. Lembre-se que o Ministro dos Transportes e Comunicações propôs a transformação de autocarros avariados das empresas públicas em salas de aula. Eu penso que ao transformar os autocarros carcaças em salas de aulas, significa que tem que ter um revestimento, tem que ter uma proteção necessária para que essas carcaças não possam ferir as crianças ou, como pode saber, que quando a gente é cortada por um instrumento metálico enferrujado, traz as infecções que trazem. Por outro lado, é preciso também ter feito o estudo de transporte dessas carcaças às províncias, quanto é que isso custa ao Estado e qual é a durabilidade, tendo em conta que grande parte das nossas cidades são cidades costeiras e a ação do mar pode naturalmente danificar cada vez mais essas carcaças. Portanto, eu penso que o Ministério deve ter feito, para o que se deve fazer agora é exigir ao Ministro que nos apresente o estudo de viabilidade e para, de fato, podermos ter o ponto de partida para o debate. A ministra na presidência nega conhecer qualquer ordem formal do Presidente da República para que o ex-ministro da Justiça viajasse para Meca com fundos públicos na companhia de pessoas sem ligação com o Estado.
Adelaide Amorani disse hoje em tribunal que não mandou a inspeção das finanças desistir de mandar Abdul Rahman de Almeida, neste caso, pagar mais de 1 milhão de meticais que gastou. A defesa do ex-ministro desistiu dela como testemunha, mas por imposição da Justiça, esteve esta sexta-feira no tribunal para prestar esclarecimentos sobre a polêmica viagem de Abdurrahmane de Almeida a Meca, custeada com dinheiro público sem autorização formal. Abdurrahmane disse ao juiz que viajou a mando de Filipe Nunes e que a ministra na presidência para assuntos da Casa Civil sabia de tudo. Na hora de depor, Adelaide Amorani negou conhecer qualquer ordem do chefe de Estado para a viagem que custou aos cofres públicos cerca de 1.700.000 meticais. As decisões do Presidente da República são feitas por despacho. Não existia nenhum despacho da Presidência que autorizasse a viagem. Sobre as declarações do réu, segundo as quais a ministra coordenou a retirada no relatório de auditoria da inspeção das finanças do ponto que obrigava o ex-ministro a devolver o dinheiro. Amorani revelou que o então secretário permanente do Ministério foi ao seu gabinete requerer que o valor fosse pago pela presidência, ao que respondeu: Eu não tenho competências para interferir sobre relatórios de auditoria. Não nos sentimos na obrigação de pagar porque não tínhamos nenhuma decisão escrita sobre aquela deslocação. Na audiência, a defesa pediu uma confrontação cara a cara entre o réu e a ministra. Abdurrahmane então disse: A ministra não ouviu quando o presidente deu essas orientações, mas quando o assunto da acusação surgiu, questionei a ministra e pedi para que, da mesma forma que fez quando do relatório da auditoria, escrevesse a explicar que era uma missão do Estado. Adelaide Amorani respondeu: Eu não tinha base para fazer a carta porque não tinha despacho. Disse que não podia confrontar o presidente. Não está nas minhas competências confrontar o presidente. Concluiu. Abdurrahmane de Almeida pode ter recebido um convite antes da suposta ordem do Presidente da República. O secretário-geral do Conselho Islâmico, Abdul Karimo, diz que a instituição enviou um convite ao ministro para viajar com tudo pago, mas este demorou a responder porque precisava da autorização de Filipe Nunes. Abdul Karim é um dos nomes que tinham sido dispensados como testemunha pela defesa. Mas o tribunal manteve o nome do secretário-geral do Conselho Islâmico e também presidente da Comissão Nacional de Eleições na lista. Esta sexta-feira, Karimo disse que foi a comunidade que convidou o ex-ministro da Justiça para viajar a Meca com tudo pago, mas este demorou a responder, alegando que estava à espera da autorização do presidente da República. Devido à demora, Abdurrahmane perdeu a oportunidade de viajar às custas do Conselho Islâmico de Moçambique. Passaram 2 semanas após o prazo de 5 dias e nós enviamos os nomes de outros candidatos sem mencionar o nome do ex-ministro. Quando fomos informados de que o ministro já tinha autorização para viajar, já não tínhamos como manter a bolsa. A revelação de Karimo contraria a versão do réu, segundo a qual primeiro surgiu a ordem do presidente da República e quando foi pedir assessoria à comunidade sobre como organizar a viagem, recebeu o convite desta. Não é do meu conhecimento que o ex-ministro tenha ido ao Conselho Islâmico para pedir assessoria sobre como se organiza uma viagem para Meca antes do nosso convite. Ainda esta sexta-feira, foi ouvido o delegado do Conselho Islâmico em Nampula, pessoa que escolheu alguns dos líderes religiosos que viajaram com o ministro. O delegado disse que recebeu a missão de um membro influente do Conselho e assegurou que o ministro não tem nenhuma ligação familiar com os líderes que viajaram a Meca. Se o martelo da Justiça vai soar pela condenação ou absolvição do ex-ministro da Justiça, permanece uma incógnita. O certo é que a ministra na presidência e o presidente da CNE eram as peças-chave que o tribunal precisava para terminar a fase de produção de provas em julgamento. A próxima audiência está marcada para o próximo dia 3 de julho e será dedicado às alegações finais. Só depois disso virá a sentença. Gaspar Chirinda Antônio Tiwa, STV.
O setor da educação e desenvolvimento humano detectou 128 certificados falsos de docentes que lecionam um pouco por toda a província da Zambésia. Trata-se de certificados falsos com timbres dos institutos de formação de professores que funcionam no país. O setor de inspeção ao nível da Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano da Zambésia está a apertar o cerco para combater casos de falsificação de certificados. Até o mês de abril foram detectados 128 certificados falsos com nomes dos institutos espalhados um pouco pelo país. E isso é uma grande preocupação nossa. A proliferação destes certificados falsos significa que, por um lado, nós temos aquele todo o processo de concurso e leva-se algum tempo, estamos a admitir cidadãos que não são professores e, em algum momento, acabam indo para a sala de aulas. Então, há uma série de medidas que estão sendo tomadas. A título de exemplo, no distrito de Chilé, foram identificados só nesse distrito 34 certificados falsos, dos quais temos neste momento cerca de 21 que foram submetidos à Procuradoria Distrital. A grande preocupação do governo da Zambésia é descobrir a origem dos certificados falsos. Elisa Somana acredita que aqueles certificados podem estar a ser produzidos por alguma rede. Porque podemos afirmar que pode ser que esses certificados, a proveniência não sejam os institutos de que se faz referência, que é a origem. Pode ser que seja uma outra fonte. Então, a nossa preocupação é identificar a origem desses certificados. Nós tivemos também, isso é novos ingressos, mas também tivemos um outro fenômeno que está nos a preocupar, funcionários que já estão no sistema, que também ficaram envolvidos em certificados falsos, principalmente aqueles de ensino à distância. Vivemos agora, neste momento, já há 10 e os assuntos também estão nas instâncias judiciais. O apelo do governo da Zambésia é no sentido dos funcionários não pautarem por práticas de falsificação de certificados. 2 indivíduos de nacionalidade chinesa estão detidos, enquanto outros 5 encontram-se fugitivos na província de Nampula por prática de vários crimes. A Procuradoria Provincial está a incitar buscas tanto nas empresas como nas residências dos visados. Segundo um comunicado da Procuradoria Provincial da República de Nampula, tratam-se de 7 cidadãos de nacionalidade chinesa com residências ocasionais na capital provincial e cidade de Nampula Porto, sócios e trabalhadores de empresas vocacionadas à exploração de recursos florestais e faunísticos, comercialização de produtos elétricos, material de comunicação, artigos de calçado e vestuário, com escritórios em Nampula, Zambésia, Sofala, Manica e cidade de Maputo. A informação dada aos órgãos de comunicação social revela que foram feitas diligências e buscas nos escritórios das empresas ligadas aos visados, como sejam a apreensão de diverso acervo documental, requisição de extratos bancários, análise de processos contabilísticos, a audição dos arguidos, onde se apurou fortes suspeitas de cometimento de crimes, de associação para delinquir, exportação ilegal de recursos florestais, enriquecimento ilícito e ainda prática de infração de natureza tributária. Na sequência, 2 arguidos foram presos na última quarta-feira, enquanto outros 5 encontram-se fugitivos em parte incerta. O Presidente da República, Filipe Nyusi, acreditou hoje 5 novos embaixadores para representar as diplomacias dos seus respectivos países em Moçambique. Dos embaixadores acreditados, destaque vai para o Irão, que perspectiva da reabertura da sua embaixada, encerrada há mais de 2 décadas. Os novos embaixadores do Japão e da Tanzânia, velhos parceiros políticos e econômicos de Moçambique, foram os primeiros a serem acreditados. Toshio Ikeda e Rajab Omar chegam com missão de reforçar uma parceria já bem consolidada. A renovação da equipa para uma cooperação sempre em crescendo. Para abrir uma nova etapa de cooperação bilateral, Filipe Nyusi acreditou Narges Dredi como embaixador da Tunísia, Mohsen Gomi, do Irão, e o Irawardena Dharmasena como o alto comissário do Sri Lanka. Existe o desafio
praticamente absoluto de trazer as relações económicas ao nível, ou aproximar relações económicas ao nível das relações políticas, porque de facto em termos de cooperação não há ainda nada de palpável. Portanto, o desafio dos 3 embaixadores dos países a que me vou referir é exatamente esse, tentar dar expressão à palavra cooperação no domínio económico e social. No caso do Irão, um país sob sanções das Nações Unidas, em rota de colisão com os parceiros ocidentais de Moçambique e que pretende reabrir a sua embaixada em Maputo, Oldemiro Baloi diz que o país sabe separar os processos. E os nossos interesses são traduzidos pelo moto pela divisa da nossa política externa, que é fazer mais amigos e promover mais parcerias. E a tarefa da diplomacia é exatamente essa: levar o país a navegar em águas principalmente turbulentas, sem afetar os nossos interesses. Portanto, é isso que estamos a fazer. Isaura News entregou hoje donativos a uma mesquita na cidade de Maputo, que deverão ser distribuídos a mais de 300 pessoas necessitadas. No seu discurso, a primeira-dama disse que o Ramadão deve servir para transmitir a cultura de paz entre os moçambicanos. Entre os produtos oferecidos à mesquita no Ariel Islam estão 2 motociclos vulgo chupela, 10 congeladores, 100 sacos de cimento e igual número de chapas de zinco, 5 máquinas de costurar e roupas diversas. Os donativos são oferecidos por um empresário que pediu à esposa do Presidente da República para fazer a entrega. Isaura Nhusi destacou o papel da religião na edificação da paz em Moçambique e diz que o momento do Ramadão deve servir para refletir sobre a unidade entre as religiões. Apelamos à continuidade desta nobre tradição, por conseguinte, este momento não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida, pois pretendemos fazer deste exemplo um processo de desenvolvimento social sustentável de combate à pobreza. A primeira-dama esteve acompanhada pelo vice-ministro da Justiça e dos Assuntos Religiosos. No seu discurso, Joaquim Veríssimo disse que é preciso amar a paz e preservar os valores morais na sociedade. Gera-se à nossa volta uma grande alegria que deve ser compartilhada com todas as pessoas que buscam o bem e a paz. Já o líder da comunidade islâmica, Sheikh Qasim David, agradeceu o gesto e disse que ações desta natureza devem continuar de modo a reduzir a pobreza. Que eventos como este aconteçam mais vezes e que nós atinjamos o objetivo deste evento, que é minorar o sofrimento do nosso povo. A entrega de donativos à mesquita no Ariel Islam enquadra-se no âmbito do Ramadão, período religioso em que os muçulmanos se sacrificam fazendo jejum. Estamos à porta de um intervalo. No próximo bloco acompanhe a notícia que dá conta de que morreu o antigo presidente do Botsuana, Ketumile Mazire, para acompanhar o perfil e a situação ou a ocasião em que ditou a morte deste líder africano, já a seguir. Uma das florestas com maior biodiversidade do planeta. Um ecossistema com mais de 20 mil espécies intactas. Daqui surgiram muitas espécies e a biodiversidade é imensa. Mas o desflorestamento ameaça grande parte dessa rica vegetação. No meio da Mata Atlântica brasileira, os guardiões da floresta. E hoje a gente não desmata mais. A gente cultiva as coisas, a gente não usa química, não queima. Os recursos naturais que contribuem para reduzir a pobreza. Esta semana, venha conosco ao Brasil descobrir os mistérios e as características da Mata Atlântica.
sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquição, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? O que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais se vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. A quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas.
Kirimano África, Kirimano África, Kirimano África. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. Celebra-se hoje o Dia da Função Pública no país. A data é celebrada sob o lema virado para a contribuição dos jovens no setor. Os funcionários que assistiram à cerimónia oficial na cidade de Maputo, dirigida pela governadora, apontam os problemas salariais e a falta de promoção nas carreiras como principais desafios do setor. A governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, dirigiu a cerimónia oficial de celebração do Dia da Função Pública, setor que emprega cerca de 400 mil trabalhadores em todo o território nacional. Queremos encorajá-los a continuarem a dar o melhor de si, cada um no seu local de trabalho, tal como o lema deste ano nos diz, criando a cultura de prestação de serviços centrados ao cidadão. Portanto, é isso que nós temos de fazer. Trabalhadores de vários setores sentem-se desafiados a continuar a trabalhar com vigor, mas apontam os principais problemas que os afetam. Neste momento, as grandes dificuldades que nós temos é das mudanças de carreira e nós estamos à espera. A crise econômica tem apoquentado a maioria dos problemas. Termos melhores salários, por aí. Uma parceria com a juventude para a transformação de África é o lema das comemorações deste ano. Os jovens que trabalham na função pública dizem-se animados, mas queixam-se de problemas como a falta de passagem de experiência por parte dos colegas mais antigos. A transmissão da experiência, né? Muitos de nós que vemos das universidades, né? Vemos com a parte teórica, mas a parte prática, né? Temos que adquirir já no terreno. Talvez arranjar-se outras plataformas no sentido de conciliar-se a parte teórica nas universidades, né? E a parte prática. Dificuldades de alguns meios, como internet, disponibilidade de computadores, mas acho que são coisas que com o tempo nós podemos melhorar e nós como jovens devemos nos focar nisso para podermos melhorar a função pública. As celebrações do Dia da Função Pública acontecem num momento em que vêm sendo despoletados vários casos de corrupção envolvendo funcionários públicos. Decorre em Quelimane a 5ª Reunião Nacional da Frente Feminina. O evento junta 300 mulheres jovens das 11 províncias do país. O encontro discute paz e segurança, democracia e desenvolvimento de Moçambique. O encontro de 2 dias terá 4 painéis principais e 3 sessões paralelas. Nesta reunião, este grupo social pretende influenciar a inclusão da mulher na vida política e econômica do país. Para nós, a paz sustentável requer a liderança e representação das mulheres em todos os níveis de decisão, incluindo as negociações da paz, na monitoria e implementação dos acordos. No planeamento pós-conflito, nas missões de paz, nos programas de recuperação, no governo e no parlamento, na segurança, justiça e na administração dos recursos públicos. Para nós que dizemos somos mulheres jovens, revolucionárias, frente feminina, o que significa querer fazer revolução? O que é que nós queremos de mudança? Temos que construir as nossas utopias. Os nossos slogans que repetimos, o que é que significam? É bonito aqui repetir, somos feministas, mas o que é que significa isso? Neste encontro, estas participantes são unânimes em afirmar que, apesar de existirem leis, a mulher ainda se sente excluída no país. A
é a agenda do género naquilo que é a Assembleia da República que nós temos em Moçambique. Essas mulheres já estão a defender a agenda da mulher. O que é que elas estão a fazer? Então é isto que nós queremos. A libertação da mulher, a emancipação da mulher é uma condição responsável, uma condição fundamental para o sucesso de uma luta, para o sucesso de uma revolução. A 5ª reunião nacional da Frente Feminina, que decorre em Climane, vai refletir aspectos ligados à paz, saúde, democracia e desenvolvimento. Vamos olhar para a África. Morreu o antigo presidente do Botsuana, Ketumile Mazire. Famoso pelo seu papel pacificador da região, Mazire perdeu a vida ontem à noite, aos 91 anos, vítima de doença. Morreu na clínica Bocamosso, nordeste de Gaborone, rodeado pela família às 22h10 de quinta-feira. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio neste momento difícil, indicou Fraser Toiwe, secretária pessoal do antigo presidente, num comunicado. Mazire fora hospitalizado quarta-feira para uma intervenção cirúrgica, desconhecendo-se mais pormenores após a sua passagem para os cuidados intensivos. Ketumile Mazire foi o segundo chefe de Estado do pequeno Estado da África Austral, após a morte do pai da independência do país, Seretse Nkama, pai do atual presidente de Botsuana, Seretse Nkama Iyankama. Durante a sua vida política, Mazire foi mediador em vários conflitos no continente africano, com destaque para Moçambique, durante o processo de negociação do fim da Guerra Civil. Ketumile Mazire foi eleito para a presidência do Botsuana em 1980, após a morte de Seretse Nkama, e foi sucessivamente reeleito até que em 1998 apresentou a demissão. Os anos da sua presidência foram marcados por um período de forte crescimento econômico, sendo considerado como um dos principais arquitetos da estabilidade que o país sempre viveu. Após abandonar a presidência do Botsuana, envolveu-se também na resolução de várias crises políticas, como no Quênia e Lesoto. Ketumile Mazire presidiu ainda o painel de personalidades eminentes encarregado de investigar as circunstâncias que rodearam o genocídio no Ruanda em 1994. O pequeno Estado da África Austral, uma das democracias mais estáveis do continente africano, é governado desde a independência em 1966 pelo Partido Democrático de Botsuana, PDP na sigla inglesa, força política que foi liderada por Mazire. O presidente sul-africano Jacob Zuma diz que não há necessidade de uma votação secreta da moção de confiança da sua presidência. Zuma reage à autorização dada pelo Tribunal Constitucional sul-africano para que o voto da sua permanência seja realizado secretamente. Zuma disse aos deputados sul-africanos que os partidos da oposição esgotaram todas as suas opções e agora estão a tentar encontrar uma maioria no Parlamento para poder ganhar a moção depois de ter falhado nas moções anteriores. O presidente sul-africano é da opinião que o voto da moção deve ser feito como das vezes anteriores em que existiu a pressão da oposição, ou seja, sem secretismo. Quanto à autorização do Tribunal Constitucional para que o voto da sua destituição seja secreto, o presidente sul-africano defende que o Parlamento tem instrumentos suficientes para que os deputados votem e não vê razões para que haja interferência. O presidente Zuma avançou ainda que não se vai demitir e que só o ANC é que o pode tirar do poder. O ANC escolheu-me para ser o presidente. No dia em que pensar que não posso ser mais o presidente, vai eliminar-me. O ANC não o fez, então não posso fazê-lo, disse Jacob Zuma. Perante forte contestação dos deputados da oposição, Jacob Zuma respondeu que o ANC vai ganhar as próximas eleições gerais de 2019, pois o povo sul-africano está com o Partido Libertador. De 2015 a esta parte, o presidente Jacob Zuma conseguiu resistir a 7 moções de censura contra si devido aos múltiplos escândalos de corrupção. Os partidos da oposição pediram que desta vez o voto fosse secreto para que os deputados do ANC pudessem manifestar a sua posição de forma livre, sem medo de represálias partidárias.
Pelo menos 16 pessoas morreram em confrontos registrados esta quinta-feira na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, entre milícias e as Forças Armadas, informou o exército local. Os habitantes de Beni, uma cidade com mais de 800 mil pessoas, relataram intensas trocas de tiros, explosões e disparos de artilharia. As Forças Armadas da República Democrática do Congo, na África Central, acusam as milícias Mai-Mai, grupos de autodefesa organizados sob princípios essencialmente étnicos, de terem atacado as suas posições numa localidade próxima de Beni. Esta cidade está localizada na conturbada província Kivu Norte, palco de violentos confrontos e massacres desde outubro de 2014. Durante a Segunda Guerra do Congo, de 1998 a 2003, vários dos grupos rebeldes atualmente foram armados pelo governo para combater as forças hostis do Uganda e do Ruanda. Mas alguns grupos nunca devolveram as armas e começaram a reivindicar a partilha do poder com as autoridades governamentais, alegadamente por terem colaborado na pacificação do país. A região leste da República Democrática do Congo é afetada há mais de 20 anos por conflitos com grupos armados, por vezes apoiados por países vizinhos, com destaque para Ruanda. Em causa está a luta pelo poder, bem como a exploração de recursos naturais, com destaque para cobalto, cobre e diamantes. Estamos à beira de mais um intervalo. No próximo bloco, os projetos do Ferroviário da Beira, que apresentou formalmente na tarde de hoje o seu novo treinador. Trata-se de Rogério Gonçalves. Antes mesmo da curta pausa, vamos olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Aí está, a cidade de Maputo terá uma máxima amanhã de 25 graus e uma mínima de 15, 26 graus de máxima para Xaixai e 15 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 14. No centro do país, Tete terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 16, 23 de máxima para Chimoio e 11 de mínima, 26 graus de máxima para Beira e 17 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 17. Já no norte do país, a cidade de Lixinga será mais fresca e terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 10, 29 graus de máxima para Pemba e 21 de mínima, enquanto que Nampula terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Até já! Uma das florestas com maior biodiversidade do planeta. Um ecossistema com mais de 20 mil espécies intactas. Daqui surgiram muitas espécies e a biodiversidade é imensa. Mas o desflorestamento ameaça grande parte dessa rica vegetação. No meio da Mata Atlântica brasileira, os guardiões da floresta. E hoje a gente não desmata mais. A gente cultiva as coisas, a gente não usa química, não queima. Os recursos naturais que contribuem para reduzir a pobreza. Esta semana, venha conosco ao Brasil descobrir os mistérios e as características da Mata Atlântica. A escola primária completa Samora Machel, localizada em Mocinhá, no distrito da Gorongosa, teve a honra de receber a visita de Sua Excelência Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano. E ficou a conhecer pessoalmente o novo visual da escola após a sua construção de raiz pela Fundação Rizwan Haddad. Bom dia a todos. Da mesma maneira que estamos prontos para conservar o meio ambiente, estamos prontos para conservar e preservar a nossa escola, como se estivéssemos também a preservar e conservar o nosso meio ambiente. I'm feeling so happy to visit again the school, and Honorable Minister have visited the school now. For me, it's always opportunity to come and spend some time with the kids, and
I just got news that the students, the number increased from 315 to 420 plus. So this is a great news. In 4 months, the 100 plus students they enrolled in the schools. This is for me is my success of building the school here in Mossinha. Em nome do Ministério da Educação, agradecermos aqui ao parque, que também tem estado aqui a ajudar na conservação deste meio ambiente, estão aqui perto de nós, que continuem com esse espírito que tem de apoiar esta população que aqui está. Apoiar e ter uma boa relação. Disse-me muito bem o senhor administrador, quando chegamos, no seu informe, que o relacionamento entre vós, parque, e o governo é saudável. Isso é muito bom. Queria agradecer mais uma vez o senhor Rizwan, que nos proporcionou estas infraestruturas. O Parque Nacional da Gorongosa é o tesouro de Moçambique. E é um tesouro de Moçambique que está ao serviço dos moçambicanos, de diferentes maneiras. É o lugar que gera emprego para muitas pessoas aqui da nossa província. Temos cerca de 500 trabalhadores permanentes. Temos programas que incidem sobre a educação ambiental. Trabalhamos ao nível do currículo local e trabalhamos com várias escolas dos distritos que circundam o Parque Nacional, seja no treinamento dos professores, mas também na promoção de visitas de crianças e professores para o parque. Temos também intervenção no âmbito da educação da rapariga. Neste momento, 17 clubes da rapariga que foram criados em várias escolas em redor do Parque Nacional, e é uma forma de contribuir também para o esforço de retenção da rapariga na escola, contribuir para a redução do casamento prematuro e, para além da componente de literacia escrita, também temos este elemento de educação da rapariga para os seus direitos, educação sexual e reprodutiva, para além de estimularmos o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança das raparigas. A Rizwana Datia é uma daquelas parceiras nossas da educação que tem estado a dar o seu grande contributo, construindo escolas e fazendo outras coisas que são de responsabilidade social. Um deles é esta escola. E dizer que entre a nossa escola, por estar perto do Parque Nacional da Gorongosa, nós sentimos que é preciso que as crianças comecem desde cedo a se familiarizarem com assuntos do meio ambiente, saberem qual é a importância das plantas, qual é a importância do animal para o equilíbrio ecológico. E para além da entrega de roupa de frio e de kits de produtos de higiene íntima feminina, foi desembolsado pelo parque um cheque no valor de 400 mil meticais destinado ao apoio à representação da delegação da província de Sofala nos 13º Jogos Desportivos Escolares que serão realizados na província de Gaza. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal. Vamos olhar a esta altura para o desporto. O Ferroviário da Beira apresentou formalmente na tarde de hoje o seu novo treinador. Trata-se de Rogério Gonçalves, de nacionalidade portuguesa, e que tem como objetivo principal reconquistar o Moçambola. Que há muito respeito pela pessoa que estava aqui, que me antecedeu, pelo Fumbo. O Fumo é um homem da casa, um conhecedor da casa, com um bom trabalho. Foi com estes elogios que o novo treinador do Ferroviário da Beira começou a sua primeira comunicação como líder dos locomotivas de Juvev, para depois acrescentar que quer desempenhar da melhor maneira possível a sua nova função. Quero uma equipa que pense sempre em ganhar, independentemente do nome do adversário e do local, mas temos que trabalhar, temos que ser fortes e temos que merecer.
Rogério Gonçalves já treinou o Ferro Verde de Nampula e diz que está feliz por regressar a Moçambique. É com agrado que regressa a Moçambique, porque foi muito bem tratado na casa anterior, em Nampula foi muito bem tratado, só tenho a agradecer. E agora, neste novo projeto, também venho com muita ambição, porque venho para o campeão em título, e quando se vem para o campeão em título, tem que se vir com um espírito positivo para que as coisas corram positivamente. Refira-se que o Clube Ferroviário da Beira diz que prescindiu dos serviços da equipa técnica liderada por Aleixo Fumo, alegando maus resultados no Moçambola. Portanto, os locomotivas da Beira ainda estão apostados na conquista do título, apesar de ocuparem atualmente a 6ª posição com 20 pontos contra 32 do líder Costa do Sol. Foi na voz do presidente do Clube Ferroviário da Beira que a família locomotiva de Chuvev alegou na manhã de hoje que decidiu rescindir o contrato com a equipa liderada por Aleixo Fumo e que tinha como adjunto Valir Ramadan e Roxana na sequência de maus resultados na presente edição do Moçambola. O Ferroviário da Beira não tem andado muito bem no Moçambola. Em termos de competições africanas, aquilo que era o nosso objetivo nós atingimos, que era passar para outra fase do grupo. Felizmente a equipa até agora tem chance de se apurar e ir um bocadinho mais longe, mas estamos a falar daquilo que eram objetivos de Moçambola, não conseguimos infelizmente atingir. Dos 45 pontos possíveis, paramos em 20 pontos e é a razão que ocupamos na tabela classificativa uma posição que nos incomoda. Fomos ponderando aquilo que pensávamos que em algum momento pudesse alterar em termos de nosso posicionamento melhor, porque somos campeões e nós temos que salvaguardar esse objetivo de campeões, mas as coisas não estão a ser muito bem. Boaventura Mahav garantiu que antes da ida para o Sudão, a direção do clube manteve um encontro com a equipa técnica afastada, onde o objetivo era analisar a prestação no Moçambola. E eles também estão cientes que de facto as coisas não estavam a andar muitíssimo bem e de forma amigável nós achamos melhor parar por aqui e solicitar uma nova equipa técnica. O objetivo principal da contratação da nova equipa técnica é voltar a vencer o Moçambola. Penso que ainda é possível nós atacarmos o título do Moçambola, nada está perdido. Temos ainda 15 jogos pela frente, mas temos que fazer alguma coisa para poder alterar o cenário. O Ferroviário garantiu, entretanto, que Aleixo Fumo continuará ligado ao clube. O Aleixo tem trabalhado sempre aqui no Clube Ferroviário da Beira e oportunamente nós vamos poder explicar, mas vamos dizer, a relação com o Mr. Aleixo é uma relação já longa e ele é filho da casa. Iniciou hoje a 3ª edição do Songo Festival, um evento cultural que coincide com as celebrações do 42º aniversário da hidroelétrica de Caurabaça. No primeiro dia, o evento foi marcado por momentos de demonstração de riqueza cultural e gastronómica da província de Tete. Quem nos reporta é o jornalista Raul Massim. Dança, muita dança. Cor, mas muita cor. Este é o Songo Festival, evento que paralisou esta vila do distrito de Caurabaça. O pavilhão polivalente ficou abarrotado de assistentes que pretendiam assistir um desfile de dezenas de grupos que pretendem vencer o concurso. O tradicional, os movimentos, a irreverência mostram a riqueza cultural da província de Tete. Para Itaimec, membro do Conselho de Administração da HCB, o evento mostra que Songo está a desenvolver. Não tenho dúvidas que a Caurabaça é a terra da arte popular, erótica, tradicional e inovadora, que é representada pelo Nhão. Este momento tão importante para a HCB, num ano em que completamos 42 anos da criação da empresa e 10 anos de reversão. Depois dos grupos se apresentarem, a administradora do distrito de Caurabaça, Ana Bersoni, visitou a exposição de gastronomia local.
No final do primeiro dia do festival, a administradora disse que tudo está a ser feito para que este evento se torne uma referência nacional. Para nós é um despertar do distrito e achamos que isso ajuda a própria população, a nós como governo, quer dizer, a união entre os grupos. O Song Festival, que vai na sua terceira edição, conta com 300 artistas que representam 31 grupos. O evento termina este sábado com a seleção e premiação do melhor grupo. De Songo, Abdul Manissa, Raul Massing, para a STV. Está tudo visto no Jornal da Noite, para si que nos vê através da STV Notícias. Voltamos dentro de instantes no Noite Informativa, onde a notícia e o debate moram. E para si que nos acompanha através da STV, o Ponto Final acompanha a seguir mais um episódio de mais uma telenovela. Portanto, o Ponto Final do Jornal STV, somos todos Moçambique.